no coração da nação sertaneja. Pra espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. Canção nova sertaneja é bem assim. Adriano, é pra qualquer idade, é pra você e pra mim. Canção nova sertaneja é pro povão bem animado que quer estar ao lado da família. Canção nova, canção nova sertaneja. Olá, família Canção Nova, começa mais um programa animado, como sempre, porque temos sempre bons convidados. E hoje, para você que gosta de montarias em touros, para você que gosta do rodeio, em geral, tá um prato cheio. Nosso locutor oficial da PBR, Rafael Vilela. Também já queria agradecer aí o Elias Júnior. Muito obrigado, Elias, Antônio Moraes. Boa noite. E Anderson. Gente, ó, e também agradecer a nossa padaria Canção Nova. Dá uma olhada, quanta coisa boa. E hoje são 2 mesas, viu? Não tem que passar da primeira para a segunda, voltar, porque eu não vou resistir a essas guloseimas, não. Gente, ó, e o tema de hoje é fé em Deus e pé na estrada. Eu aproveito esse momento para ler uma mensagem do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. As coisas de Deus são alcançadas pela fé e não pelos sentidos ou pela inteligência. O que é material você atinge pelos sentidos. Pode tocar, sentir o gosto, ver e ouvir. Mas o que é de Deus, não. Além da inteligência, você tem outra graça que Deus lhe deu, maior que os sentidos e que a própria inteligência, a fé. Ela faz o impossível tornar-se possível, mas é preciso aplicá-la. Se você não aplicar seus sentidos, eles não irão se desenvolver. O mesmo ocorre com esse dom de Deus. Você precisa crescer na fé, aplicar-se nela. E como eu falei, nós temos aqui, não é, esse trio que nos acompanha e também Rafael Vilela, que é fazendeiro, pecuarista, tirador de leite, plantador, locutor. Deixa eu ver mais o que ele faz. Ele faz palestras motivacionais, pregador também, fala da palavra. Enfim, um excelente pai, um ótimo marido e um grande amigo. E é com ele que a gente vai falar, mas antes disso, Elias Júnior, Antônio, Anderson, por favor, mais música? Vamos embora, vamos de unção no meu viver. Você tem que pedir unção para a tua vida, viu, compadre? Vamos pedir que o Espírito Santo esteja guiando os nossos passos para que a gente esteja sempre firme na fé. Unção no meu viver. Bora lá, compadres. Eu quero receber unção no meu viver. Eu quero receber unção no meu viver. Eu quero receber unção no meu viver. Eu cansei de ser escravo, vou sair da prisão. Quero ter liberdade, quero o meu coração. Nesta vida é difícil andar sem direção. Tô saindo da farra, eu quero que não passe. Eu quero fogo e unção. Eu quero receber unção no meu viver. Eu quero receber unção no meu viver. Eu quero receber unção no meu viver. Eu quero receber unção no meu viver.
Elias, Antônio, Oi. gostei dessa música, viu? A gente tocou a primeira vez, deu umas erradinhas, mas faz parte, né? Não, Vai mas ficar ficou melhor bom. da próxima. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom? Ficou Tá bom. animadinho, ficou joia. Então Bom, tá agora bom. vamos ao que interessa? Vamos. Vamos? Falar de Vamos fé? vamos falar com gente boa. Aí sim. Meu amigo, irmão, companheiro de serviço. E vamos falar, se eu vou falar adjetivo, né? Fala Esqueceu o nome. Rafael Vilela, locutor oficial da PBR. Começou a carreira desde Piquitiquig e essa história você vai contar para nós. Rafael, que bom tê-lo aqui, meu querido. Olá, Adriano. Olá, família Canção Nova. Privilégio estar aqui com você mais uma vez, esse programa fantástico. E com responsabilidade. Você falou tanta coisa de mim que até eu tô achando que é mentira, viu, Adriano? Porque você falou, eu tava falando para ele aqui no intervalo, gente, que quando você esquece alguma coisa, vai falando adjetivo, que aí você lembra de novo. Aí lembra, né? Aí você falou tanto adjetivo que eu fiquei até com vergonha agora. Ô, Rafael, agora Oi. você me apertou um pouquinho aqui. Eu vou ter que me impostar mais. Não, né, é assim mesmo. Para falar, né, para acompanhar o Rafael. Rafael, nascido e criado em fazenda, pai pecuarista. Desde Exatamente. pequeno apaixonado nisso? Desde pequenininho. Eu lembro que eu era... eu não vou precisar a idade, sei lá, 8, 9, 10 anos. Meu pai sempre foi agropecuarista, viveu da fazenda desde pequenininho. E eu me lembro que a gente vinha aqui na região do Vale do Paraíba, em Cruzeiro, Guaratinguetá, nas exposições de gado. E eu sempre estava ali. Eu lembro de uma vez que meu pai com a minha mãe, num leilão, estava vendendo um gado do meu pai lá, e eu fugi. Literalmente, eu fugi do leilão para ir assistir o rodeio que estava acontecendo ali, alguns metros, que naquela época era comum. Hoje não tem tanto, né, Adriano? Era o rodeio de um lado, exposição de animais, leilões e tal. Eu lembro de eu fugir, pequenininho. Saiu eu e um primo meu, Serginho, que você conhece, fugimos para ir assistir o rodeio no outro lado, que eu sempre fui fascinado por isso. Ué, então essa paixão é desde pequenininho? É desde pequenininho. Eu achava assim, aquelas coisas de moleque de fazenda, cheguei a montar em bezerro na fazenda. Mas eu sei da história. Você vai ter que contar, Rafael. Não, aconteceu o seguinte. Conta pra mim por que você é locutor e não peão de boi. Porque peão de touro, né? Ou competidor profissional do Montrezinho Touros hoje. Como eu estava dizendo, eu era apaixonado. Corria atrás para ver. Eu achava aqueles caras que montavam em touro, né? Eu também achava, Rafael. Eu também achava. Eu achava aqueles caras muito mais machos que eu. Eu achava aquilo fantástico. Eu achava que realmente competidores, os peões, eram super-homens, eram super-heróis mesmo. Eu tinha isso mesmo. E eu falei, eu preciso montar nesse troço aí. E aí ia ter um leilãozinho de quermesse, que é leilão de igreja. E eu falei, lá vai ser a minha apresentação. Eu vou chegar nesse leilão e vou mostrar que eu sei montar no bezerro. Aquela bezerradinha de leilão, eu falei, vou montar nisso aqui. Falei, vou dar um treino antes. Fui treinar sozinho no mangueiro de casa e amarrei esse bezerro no pau. Na hora que eu fui montar, ele pulou para trás. Eu fiquei preso com a mão por baixo, já quebrou meu braço ali, já não consegui fazer minha performance. No primeiro treino? No primeiro treino já falou, o lançamento não é para mim. Isso aqui que nem falar no sul, não deu carreira. Não deu carreira. Não deu carreira, não virou carreira isso. Não dei conta. Quebrei o braço, aí não vou montar mais, né? Não dei conta. E como é que foi a experiência com o microfone? Tem alguma coisa a ver com a escola também, já de pequeno, né? Tem. Logo nessa época, depois disso, e eu envolvendo a molecada da minha idade, mexendo, alguns montando em touros, outros não, só gostando de estar no meio. Tinha pequenos rodeios na minha região ali, e eu fui vendo aquela coisa acontecer. Aí um dia, numa gincana de escola, tinha uma prova que era imitar um locutor esportivo, um narrador esportivo. E aí eu vi um cara de uma equipe imitando lá, sei lá, um locutor de futebol, o outro imitou um locutor de Fórmula 1, qualquer esporte. Eu falei para minha equipe, deixa que essa eu vou. Essa eu vou e nós vamos ganhar isso aí. Cheguei lá e imitei o locutor de rodeio. Foi imitação de locutor de rodeio. Qual foi o locutor? Não sei te dizer. Eu fiz uma mistura na época que Você frequentava... não lembra? Que eu imitei. Eu pegava assim, Lino Marçal, que fazia, junto com o Alonso Pimentel, fazia os rodeios na minha cidade, em Pindamonhangaba. Um falava um pedaço, outro falava outro. Ele falava isso. Aí eu fazia uma jogadinha assim. Tinha o Barra Mansa, que o Barra Mansa sempre foi um ídolo, já tinha feito clássico, novela, né? o clássico e tudo mais. E aquela era Asa Branca. Então acho que eu misturei tudo. Deve ter ficado alguma coisa. Eu não tenho gravação disso, gostaria de ter. Mas o interessante foi que foi o meu primeiro contato com o microfone. Eu nunca tinha falado no microfone em público. E ali eu falei. Aquilo, o pessoal morreu de dar risada, daquela coisa toda. Usei o nome dos professores, o que estava precisando de nota, eu ajeitei ele para parar no touro. Não derrubou ele? Não derrubei ele. Mas aí foi a primeira experiência com o microfone. E dali surgiu o sonho. Eu falei, descobri algo que eu posso fazer dentro do rodeio, que eu posso estar junto, vivendo essa experiência mágica, envolvente do esporte radical. Mas você não começou direto nas montarias, né? Não, aí eu comecei... Na verdade, eu comecei.
com pequenos rodeios, mas eram rodeios amadores. Eu não sei se você lembra do João de Souza, que tinha ali em Pindamonhangaba. Claro, João de Souza. Ele me deu as primeiras oportunidades, narrar uma, narrar duas, narrar 5. Nossa, narrar 5 montaria. Mas quando narrava 5, era fazer a final, praticamente, né? E ali foram as primeiras oportunidades. E aí, né, as pessoas começam a comentar na cidade, na região. Pô, o Rafael tá narrando lá, não sei o quê, mas sem ganhar um tostão. Aí até que no dia 1º de maio de 94, que é um dia que todo mundo, pelo menos para quem nasceu antes disso... todo mundo lembra. Lembra o que estava fazendo. Ruim, né? Foi o dia da morte do Ayrton Senna. Um amigo chamado Noel, ele era laçador e falou, vou organizar uma prova de laço. Ele queria ser juiz, queria começar a carreira de juiz. Eu vou julgar uma prova... E que virou, né? O melhor juiz de provas cronometradas do Brasil. Né? Exatamente. O Noel falou, vou organizar uma prova, você não vai narrar para mim, mas você não vem com aqueles negócios de ficar falando que as tranqueiras de rodeio, não. Quero que você narre chamando o competidor, fazendo a prova andar direito, fazendo... temos lá, sei lá, 200, 300 inscrições, aquilo tem que correr, tem que andar. Você vai? Eu falei, não, deixa comigo que eu vou. Quanto você vai me pagar? Aí ele falou, vou te dar uma camisa da Wrangler. E eu sei da história. Noel, fazem 50 anos 23 anos. 23 anos? Cadê a camisa do Rafael? Você não pagou Ele ainda. não pagou a camisa até hoje. Tô sabendo. Mas isso é uma delícia poder falar. E ali eu comecei... Não paga, viu? Não paga porque a gente tem história para essa vida. Mas eu considero, por ter sido essa camisa que não pagou a primeira remuneração, eu considero esse dia meu aniversário de locução. Foi a primeira vez que eu narrei com uma remuneração. E dali, naquela prova, ali já estava vários laçadores conhecidos da região de Jaguariúna, Campinas, a mesma região, né, Botucatu e tal. E dali já começaram as primeiras contratações do Rafael Vilela, locutor de prova. Ali começou a história de começar a encarar o microfone como uma ferramenta de serviço. E você ficou vários anos nesse mundo de narrar as provas. Como é que foi que começou aí fazer essa migração para... Depois você acabou, né, fazendo Jaguariúna, Americana, Barretos, todos os grandes rodeios, narrando as provas cronometradas. Como é que foi essa migração aí da cronometrada para a montaria? Eu confesso que sempre eu tive o desejo de estar na montaria. Porque o fanático pela montaria em touros, o Rafael Vilela fanático por montaria em touros, e montaria em cavalos também, do rodeio de uma forma geral, ele estava aqui dentro e queria narrar aquilo. Eu achava muito envolvente, e acho até hoje, achei uma delícia você poder participar, de passar a emoção de um esporte maravilhoso e radical para o público que está na arquibancada. Então, eu queria, com todo o comprometimento, nunca deixei o meu comprometimento de lado com as provas, mas eu sempre sonhando em estar naquela posição de locutor de montarias. E fui devagarzinho. Quando foi em 2003, eu já narrei, já comecei a ter umas oportunidades em Barretos, quando eu narrava a prova, e falava, Rafael, hoje narra 5, narra 7, já comecei a narrar algumas montarias nesses eventos. A grande oportunidade, Adriano, até a principal talvez, seja em 2001, onde você, posso falar aqui, me convidou para narrar, na ocasião, aquela primeira experiência da PBR no Brasil, que eu lembro de você falar, eu quero uma locução mais técnica, mais didática, mais explicativa. Mundial Toyota. Exatamente, não pode falar o nome, né? Mundial Toyota em 2001. Ô, Rafael, e o motivo pelo qual eu te chamei foi exatamente pelo seu passado de prova. Não, o passado de prova, a prova era muito técnica, a locução de prova, né? Hoje já mudou, hoje se você assistir uma locução de prova e assistir uma locução de montaria, exatamente a mesma coisa, não é? Já misturou tudo. Mas ela era, né? Você era o clássico locutor de provas. E eu acho que eu trouxe para montar em touros, dentro do formato PBR, essa locução de prova que explica, que coloca as informações. Foi esse exatamente o motivo pelo qual eu te contratei, não é? Claro que é uma mudança. A PBR ela veio para o Brasil desde aquela época com experiência para fazer mudança, para globalizar a montaria em touros. Eu já estava montando nos Estados Unidos há vários anos, já sabia já conhecia a fundo o que era a PBR, o que era a visão PBR, o que a PBR queria para montarias em touros no mundo, e por isso que surgiu esse convite, de convidar o Rafael Vilela para que a gente fizesse mais direcionado, principalmente que era uma época, foi a época de ouro da locução, né? O Asa Branca, talvez o locutor mais famoso do Brasil, o que mais emocionou a galera. Depois, claro, eu acho que o Marco Brasil já estava, né, estourado, arrebentando. Marco Brasil foi mais 2005, perdão, 95, 96, por aí. Mas então assim, tinha grandes locutores, mas
Não que eles não serviam, muito pelo contrário, né? Eles eram os melhores do Brasil na época para fazer os rodeios. Mas a proposta da PBR não era essa, era uma proposta de uma locução mais direcionada, mais voltada para o touro, para o atleta, para a montaria, e por isso aconteceu. E foi daí, né, Rafael, que aconteceu a sua ascensão. Houveram duas situações que me chamaram a atenção. Uma foi o seu convite, né? Por ser quem você quem você estava naquela posição, de me chamar para PBR naquele momento, mas um outro comentário, sentado no fundo dos bretes, em Jaguariúna, de um ano, de um grande amigo nosso, chama Luiz Carlos Moreira, competidor do Berbeck, que se acidentou alguns anos atrás e parou de montar. O Luizão chegou para mim lá nos bastidores e falou assim: Rafa, meu sonho é que um dia você narra a minha montaria do jeito que você narra essas provas. E eu falei: cara, achei o caminho. Eu descobri o caminho. E logo depois disso, eu não sei precisar se foi logo depois que você me chamou para o Toyota, ou se foi um pouco depois disso que eu falei, realmente está aí o caminho. Mas, enfim, na hora que ele falou isso, eu entendi que o competidor precisava de uma valorização maior, né? E aí foi aonde que a gente veio trabalhando em cima disso, trabalhando com os competidores e seguindo sempre o quê? Um cronograma de começo, meio e fim, onde é o competidor, o que ele é, o que ele fez, a montaria ou a performance da prova que seja, e a finalização. Foi uma coisa maravilhosa ou não, que é a queda ou os 8 segundos. Então, dentro desse contexto, eu toquei em frente. E com essa história já há 23 anos. Considerando a camisa do Noel... A camisa que não foi paga até agora. A camisa do Noel são 23 anos. 23 Rafael, anos. E a vida familiar? Vamos voltar um pouco para trás, não é? Contando da família, né? Uma família grande, numerosa, né? Pai, mãe. Quantos irmãos? 5? Nós somos em 5. 5 irmãos. 5 irmãos. Né? Duas meninas, 3 meninos. Menina não, 2 mulheres. Não, agora, mas nasceram menino. Né? Nasceram menina, é verdade. Ah, bom, eu achei que tivesse nascido mulher já, grandona. Eu como disse, sempre vivendo na fazenda e tudo mais, sempre ligado a isso. Perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos ainda. E foi numa situação complicada. Aliás, só voltando mais um pouco, minha mãe perdeu uma filha 1 ano antes de mim. Então, quer dizer, um ano antes de eu nascer. Então eu tinha uma ligação muito forte com ela, fazemos aniversário no mesmo dia, e de repente perdi a mãe, no momento em que todo mundo falava: Ih, esse moleque vai se perder, isso aí vai ser um largado, um drogado, vai beber, vai cair nas drogas, essas coisas todas sempre acontecem, né? Com 14 anos. Mas o meu pai foi e é até hoje uma rocha, né? Uma rocha. Ele foi pai, foi mãe, de lá para cá ele foi pai, foi mãe, foi irmão, foi amigo, foi tudo que você puder pensar. E vivemos sempre na fazenda, ligado no campo, e essa família sempre unida, graças a Deus. Lógico, briguinha de irmão com irmão sempre teve, mas sempre unidos. Eu percebo que na hora que a coisa arrocha, tá todo mundo junto, né? Rafael, e a experiência que você tinha de igreja com a sua mãe, não é, de primeira comunhão, ela que levou você continuou isso na sua vida, né? Foi. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo certinho. Aliás, eu fui crismado, parece que ela preparou tudo certinho para mim, sabe? Eu fui crismado 1 ano antes dela falecer. Mas ela colocou isso na minha vida, e dali para frente, depois da morte dela, eu não segui. Eu tinha a minha avó, a mãe da minha mãe, veio morar com a gente na ocasião, e a minha avó era o nosso esteio de oração. Ela era o nosso esteio espiritual. E eu só fui ver isso muitos anos depois. Mas a minha avózinha, ela era realmente, estava ali segurando, estava com a mochila grande nas costas. Depois veio... Quem veio primeiro? Deus, Canção Nova ou a Fernanda? Fernanda. Ela veio, não pela hierarquia, né? Ela veio pela ocasião. Fernanda, a gente começou a namorar, ela foi em 94. Até tem uma história que eu estava contando aqui nos bastidores com a sua carreira de competidor, Adriano. Eu comecei a namorar a Fernanda em 94, o ano que você ganhou o primeiro título. Casamos em 2001, o ano que você ganhou o segundo. E tivemos nosso primeiro filho em 2006, o ano que você ganhou o terceiro. Faltou você montar até 2011 para ganhar o quarto. Ô doido aí não. Mas se eu soubesse que você estava me acompanhando, quem sabe eu tinha prolongado um pouco mais. Mas a Fernanda, nós começamos a namorar nesse ano de 94, quando eu tinha narrado aquela prova lá. Eu narrei em 1º de maio, em julho começamos a namorar. Ela não era novinha, tinha 15 anos. Mas foi, parece que um encontro fantástico, e ela foi me mostrar um outro lado espiritual que eu fui conhecer através dela.
Eu me lembro de dia de domingo, dela falar, vamos na missa? Eu falava, não, vou sair, vou andar a cavalo, vou com meus amigos em algum lugar, mas eu não ia. Eu não frequentava assiduamente, não era um católico praticante naquela ocasião. Ela foi me colocando aos pouquinhos, só que ela foi muito sábia. Ela foi me mostrando. E graças a Vera, né? Graças a Vera, minha sogra. Tua sogra, que manteve todos os filhos nessa educação bem católica, bem de igreja, né? Graças a Deus. Isso aí é... Ontem... E foi assim, que eu conheci você, né? Foi. Conheci você através do Ricardo, meu cunhado. Através do Ricardo, que é irmão da Fernanda, com a Vera. Mas a nossa amizade começou com a Vera, com o Ricardo, com o Thiago, pequenininho, com a Fernanda, por causa da igreja. A gente se conheceu, não foi nada por causa de rodeio, foi por causa da Canção Nova. Verdade, sabe que eu nunca tinha pensado nesse aspecto, realmente. Foi por causa da Canção Nova. A Canção Nova que... Foi por causa da Canção Nova. A gente se encontrou, aí... No Canção Nova, como é que chamava o rodeio? Era Rodeio com Cristo. Rodeio com Cristo. Rodeio com Cristo. Rodeio com Cristo. Mas aí a gente se conhecia, né? Foi, que aí, na época eu já estava narrando as provas. Vamos ter que contar um pouco essa história para trás, né? Porque... Se for contar tudo, não vai dar no programa. Coisa, né? É bom, daí vai ficando mais... né? Vai ficando mais para outros programas, né? Tá vendo, produção? Ó, tô olhando bem para elas, por isso que eu não tô olhando para você, tô olhando para elas. Ó, já marca aí, ó, vamos fazer Rafael Vilela parte 2. Né? Rafael Vilela parte 2, porque tem muita história, tem muita coisa que a gente fala, porque... Eu e o Rafael, a gente é amigo já, nossa, muitos anos. Então a gente vem acumulando muita história, muita coisa que a gente passou junto, né, Rafael? E eu posso testemunhar que o Rafael foi um daqueles homens fortes, daquele braço amigo, daquele ombro, principalmente amigo, no qual, nos meus momentos de dificuldade, o Rafael estava junto comigo. Como o nosso tema é fé em Deus e pé na estrada, muitas vezes falta fé. Muitas vezes o cansaço, o desânimo nos atrapalha. E o Rafael presenciou muito dos meus momentos de fraqueza, e ele foi uma daquelas pessoas. Claro, teve muita gente boa, cada um no seu momento. A Flávia sempre me apoiando, nunca me abandonou, graças a Deus. Não é? Mas não, né, tem horas que não é só a esposa da gente, tem que ter gente de fora. Claro que a minha comunidade, meus amigos da comunidade, meus irmãos da comunidade, mas sim o Rafael Vilela já estava, graças a Deus, também no caminho e me segurou, me ajudou bastante. Então essa amizade nossa vem de bastante tempo, e a parte que eu mais prezo da amizade é esse homem de Deus que ele é. Eu posso testemunhar aqui para vocês do homem de Deus, do homem de fé, do homem de oração, do pai exemplar, do marido que se debruça para servir a esposa. Eu até fico com inveja dele, né? Vocês viram ele contando aqui, meses, né? Em maio aconteceu isso, aniversário, e depois em junho a gente começou a namorar, e ele já me contou essas histórias. Ele sabe o dia que eles começaram a namorar, sabe o dia do noivado, enfim, sabe várias datas que infelizmente eu não me adaptei a fazer, que tento fazer. Mas assim, ele é um exemplo muito grande para mim. A nossa conversa vai continuar, tem o segundo bloco por aí, mas vamos de música e a gente volta depois do intervalo. Ou então cantar uma música chamada Oceans, uma música linda, descobri faz pouco tempo e eu tinha que trazer ela aqui pro programa. Então canta, Antônio, pra gente. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise and my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine.
tarde de sol de domingo, num rancinho distante que eu fui, eu sentei num pequeno banquinho e a viola eu fui pontear. Fui pensando nas coisas da vida, dura lida que estava a passar. De tão triste eu mal percebi que as lágrimas vieram rolar. Percebi que não estava sozinho, pois comigo alguém veio sentar. Eu fiquei meio que contraído, distraído, parei de tocar. Mas olhei, não vi pessoa alguma, foi aí que logo percebi que aquele que estava comigo era um anjo pra cuidar de mim. Que surpresa essa realidade, na verdade eu nunca senti. Foi por causa de tanto barulho que esse anjo eu despercebi. No silêncio daquele ranchinho, foi então que eu fui entender que nós nunca ficamos sozinhos, há um anjo a nos defender. Neste dia eu voltei para casa, consolado e com disposição. Conversar com aquele amigo trouxe paz pro meu coração. Mesmo que ainda existam problemas, não importa o estado meu. O que importa é saber que eu tenho um amigo enviado por Deus. Eita, anjo da guarda. Gostei da moda. Obrigado. Gostei da moda. Então estamos de volta com mais canção nova sertaneja pra você. Não sai daí, você caiu de paraquedas, ó, ligou, ouviu o Elias cantando, falou, mas o que eu tô assistindo? É isso aí, é a TV Canção Nova e é o Canção Nova sertaneja pra você. E hoje temos uma pessoa muito especial aqui, o nosso locutor oficial da PBR Brasil, Rafael Vilela. Mais uma vez, obrigado, meu querido. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com você de novo. De novo. De novo. Rafael, uma pergunta pra você. Diga. Como é que foi pra você ir para os Estados Unidos, ter a oportunidade para narrar os eventos lá, que nem eram o PBR ainda, né, as primeiras experiências. Como é que foi isso pra tua carreira? A primeira vez fui convidado pelo André Metzger, um ex-competidor que muitos devem conhecer, que é hoje o comentarista junto comigo na PBR. Ele falou, nós estamos montando nos rodeios aqui nos Estados Unidos que tem um desafio de brasileiro contra americano. Era rodeio, não era PBR. Não era PBR, era rodeio. Então explica bem, né? Rafael hoje não é locutor de rodeio. Rafael é locutor da PBR. A PBR é contratada pelos rodeios para fazer a parte de touro. Tá aí uma pergunta que eu ia fazer, porque para mim era tudo a mesma coisa, então não tem nada a ver, né? Nada a ver. Aí, ó. PBR não faz rodeio. PBR, quem faz rodeio é a comissão organizadora, o Clube dos Cavaleiros da Americana, o Paulo Emílio lá em Rio Preto, o Barretos, os Independentes. O rodeio é o conjunto de tudo, né? E nós fazemos uma das modalidades, que é um esporte radical, chamado montarias em touros. Entendi. Entendeu? E os rodeios nos contratam para que a gente faça essa parte, que é a montaria em touros, que faz parte do único campeonato mundial que está aqui no Brasil, porque só tem um mesmo, então é a gente. Aquele que fica gritando 8 segundos, seguro. Ele então é o locutor de rodeio. Não, depende muito, não é bem desse jeito não. Não é mesmo. Mas a hora da locução, Elias, na hora que Não, no rodeio é assim mesmo. Na hora que o Rafael fala assim também, às vezes, na hora que o touro está pulando. Na hora que o touro está pulando, Entendi. O Rafael faz a locução da montaria, mas é o antes e o depois da montaria que é o grande diferencial do Rafael Vilela. Certo? Ô, Elias, espera aí. Ó, eu ia fazer uma pergunta para você agora, Rafael, mas não vou não. Vou fazer primeiro a dele. Já que você está aí em pé, qual é a dica
do programa de hoje. Dica corre do aqui. Elias. Volta aí. Corre aqui pra cima do tratorzinho, gente, ó, da nossa fazenda. Olha pra vocês aqui, esses 2 CDs fantásticos, já que nós estamos falando de sertanejo, né? Claro que sertanejo na fé, né? O programa Canção Nova Sertaneja e hoje especial falando de fé. Esse CD aqui, ó, Pai das Misericórdias Abençoa o Brasil. O diácono Nelsinho Correia foi quem produziu esse CD e uma das músicas que nós vamos cantar hoje, daqui a pouquinho, encerrando o programa, que é A Minha Casinha, está aqui. Daqui a pouco você vai conferir. Mas muito mais do que essas 7 músicas maravilhosas que tem aqui nesse CD, tem causos para você, tem orações. Muito bom você poder adquirir isso aqui e ajudar também a Canção Nova, tá bom? Você vai gostar, eu garanto pra você. E dê de presente também, tá bom? Tá baratinho. E também falando do Nelsinho, tem esse Coisas do Nelsinho Correia, esse CD que nós estamos pedindo para você também nos ajudar e ajudar você com uma moda boa, que o Nelsinho canta bem, né? Tem umas modas muito engraçadas aqui e boa para rezar também. Como é que você faz para adquirir esses trem aqui? Você liga no 12 3186 2600. 12 3186 2600, ou você pode comprar pela internet também, que agora está mais chique. Pela internet você faz tudo. Clube é para você fazer doação. Loja.cançãonova.com. Repetindo, loja.cançãonova.com. Já que eu falei de doação, seja também um sócio da Canção Nova, né, Adriano? Que é clube.cançãonova.com, para se associar à Canção Nova, ajudar nós a evangelizar. É isso aí. Rapaz, você sabe que o Elias tá cada vez pior nesse trem? Vou contratar ele. Já pode ser locutor. Já pode, Rafael. Ó, Vixe, vou te dar esse presente, já que ele falou tanto, né, do CD Pai das Misericórdias, tá aqui. Mas, Rafael, nós cortamos, eu cortei o Elias cortou, mas todo mundo cortou, aqui nada é planejado, o trem vai acontecendo. Responde pra gente. E desses eventos que você foi lá junto com o André, é que daí, como eu falei, rodeio, aí foi para aquele lado. Responde aí. Mas vamos lá, eu tive em 2000 a primeira experiência de poder ir para os Estados Unidos narrar rodeio, que era esses desafios de brasileiro contra americano. E aí tinha o locutor americano que narrava lá, e daí o André conversou com ele e falou, vamos trazer um locutor do Brasil. Ele, pela amizade que a gente tinha ali, ele conversando, sabia da minha ânsia em querer conhecer os Estados Unidos, querer conhecer. Um dia eu falei para ele, queria ver um locutor de rodeio americano trabalhar. E ele falou, Rafa, vamos comigo. Você tem visto? Eu falei, não, mas eu ajeito. Eu falei, não ajeita, cara. É difícil tirar o visto. Eu falei, não, pode falar que eu vou. Aquilo, como o programa está falando de fé, eu vou te falar. Ali foi um testemunho de fé que eu não acreditei. Eu não tinha o visto. Eu lembro que eu fui junto com a Fernanda para o consulado, em São Paulo. Cheguei lá na entrevista, a moça começou a fazer umas perguntas, me apertando ali, e saiu o meu visto. Na hora que eu saí assim no portão do consulado, eu lembro da Fernanda para lá de fora, em oração mesmo, porque aquilo seria um divisor de águas para mim. Rafael, naquela época, foi quando estava muito difícil tirar o visto, né? Nossa, era difícil demais. A tua idade... A tua idade, a tua profissão, assim, era uma receita para negarem, né? E eu lembro dela pro lado de fora, rezando para que saísse aquilo, porque para mim seria um divisor de águas, e foi. Eu pude aperfeiçoar a língua, não falo inglês como você, por exemplo, mas eu sei me comunicar, participamos juntos de reuniões e também na televisão lá, né? Você fez comentário na televisão. Fiz até para televisão lá. Mas aí aquilo foi maravilhoso, pude aprender, ver o que o locutor americano fazia nos rodeios mesmo, não na PBR. E pude ver como era aquilo tudo, falei, encontrei de novo mais algo para somar, bagagem para somar dentro da história do locutor Rafael Vilela, para poder trazer para o rodeio brasileiro. E aquilo me alavancou muito, que eu me lembro que em aperfeiçoando o inglês, quando houveram algumas participações de americanos em rodeios aqui no Brasil, chama o Rafael, que ele fala inglês. O Rafael vem aqui traduzir, Rafael vem, entendeu? E eu lembro quando teve um desafio, se não me engano, foi na Cela Americana, em Jaguariúna, e veio um norte-americano montar, quem estava pronto para narrar, para poder falar com o americano e falar, era o Rafael que estava pronto, o locutor das provas. Quando você perguntou agora há pouco, né, sobre essa fusão do Rafael de prova para montaria, ou para rodeio, vamos dizer assim, completo, até usava esse slogan, né, o locutor completo, que eu fazia todas as modalidades. Foi isso, estar preparado. E até costumo dizer, né, eu falo, estar preparado é aceitar o desafio. Então, se você já está pronto para algo, você já aceitou o desafio, né? Então, essa dos Estados Unidos foi realmente fantástica. E dali, eu falei, não posso perder a oportunidade. Comecei a frequentar os eventos da PBR e conhecer. Falei, estou entendendo o que é isso aqui. Assim, depois, quando
A PBR se estabeleceu aqui no Brasil já... 2006. 12 anos, 11 anos... Foi a 12ª final, 11 anos. Já todo esse tempo, né? O locutor escolhido desde o começo foi o Rafael Vilela, exatamente por causa desse perfil dele, né? Um locutor mais técnico, que mais conseguia fazer da forma americana mesmo, né? Levando mais informação, não deixando de lado a emoção, mas não só a emoção, mas a emoção e também a informação. Não é porque muitas vezes é confundido isso, né? Emoção sem informação, informação sem emoção. E eu acho que a emoção também ela tem que ter um motivo, né? Para quem conhece de Montaria em Touros, está nos assistindo agora, não adianta eu me emocionar com algo que não está emocionando, né? Rafael, vou ter que falar aqui um termo que, na minha ida lá para o Sul, há um tempo atrás, eu estava vendo uma performance lá de um cavalo e virou um griteiro danado, né? E o povo gritando e aplaudindo, né? A família do treinador, o dono do cavalo. E um amigo meu falou assim, tá que nem tosquia de porco. Tosquia é quando pega a lã, a ovelha, né? Pra tosquiar e tirar a lã, né? Ele falou, tá que nem tosquia de porco. Muito grito e pouca lã. E fantástico. Assim encaixa bem, né? Não pode ser tosquia de porco, né? Eu acho que a gente tem que se emocionar realmente. E uma coisa fundamental que eu procuro falar para leigos. Eu acho que eu não posso ter a petulância de achar que 100% da arquibancada ou que está atrás da tela, principalmente pela TV, vai conhecer do esporte. Isso. Então eu acho que a gente tem que ser explicativo, didático. Tocou de roda, deu de bico, pranchou e voltou na boca do caixote. Tocou de roda, o touro está pulando para a esquerda, rodando para a esquerda. Por exemplo, vou colocar esse giro, né? É o giro. Então, quer dizer, você coloca termos, como você colocou aqui agora, que o cara que está em casa sentado, deu de bico. Eu não entendi nenhum. Nem você que é sertanejo. Deu de bico. É um pulo que a gente fala, deu coice. Ele estica os pés para cima e está tá bem na vertical. Pranchou? Pranchou é quando ele pula de lado, mostra a barriga, vamos dizer, e tirando a posição do competidor. Deu o pulo da roça? Isso eu não sei falar. No curso, isso aí ele inventou agora. Isso aí, a gente estava no curso e ele vai saber, do pulo da roça aí. Num curso de juiz, ele falou assim, Adriano, quando o touro dá aquele pulo da roça, rapaz, esse termo eu já não conhecia, que é bem lá do Nortão, então o pulo da roça. Ele deve não foi da onça, ele falou o pulo da roça. Da roça. Foi o pulo da roça. Você lembra disso, né? Lembro. E eu acho assim, quando eu consigo explicar para pessoas leigas o que está acontecendo, que é o que a gente vê na PBR americana. Né? Não, a gente e aí você se emociona. Em qualquer esporte, Rafael. Exatamente. A gira usada em campo, ela não é falada no microfone. Exatamente. Na televisão. Uma vez eu lembro que eu estava em casa, tocou o telefone, era o André Metzger. Aliás, eu não estava em casa, me ligou no celular. Onde você está? Falei, estou na rua. Corre para sua casa, liga no canal de esporte, está passando o Mundial das Olimpíadas de Inverno, não sei aonde. Falei, o que você quer que eu veja com isso? Falou, olha o trabalho do locutor e do comentarista, e depois a gente se fala. Então, ali a gente viu o que um comentarista, que era um ex-competidor, falava das técnicas, e eu consegui, em modalidades que eu jamais, depois não lembro nem o nome, mas na hora ele me cativava para ficar assistindo aquilo lá. E é isso que eu procuro passar para as pessoas. E outro dia eu recebi, não vou conseguir abrir aqui agora no meu Instagram, mas uma pessoa começou a falar, cara, outro dia que eu fui num evento da PBR, eu comecei a procurar o locutor, porque parecia que eram 2 comentaristas trabalhando. Ele mandou essa mensagem inbox para mim. Acho que é Renato o nome dele, se não for Renato, me perdoa. Mas ele pegou e falou, e eu não entendi aquilo e senti falta de um locutor. Porém, ao término do evento, eu quero te parabenizar, porque eu consegui entender coisas que, mesmo sendo um fã, eu não tinha visto. Então aquilo foi para mim uma grande prova de que estamos no caminho certo, que é isso que tem que fazer. Eu acho que é levar para o público urbano, principalmente, que muitas vezes não conhece e às vezes nos julga por informações que não são verdadeiras, que são inverdades, que estão sendo lançadas nas redes sociais, e a gente querer mostrar para eles o que realmente acontece no nosso esporte. Rafael, agora você como locutor oficial da PBR, maior campeonato montarense em touros do planeta, você como... o locutor, que já não faz mais, não rodeio, mas porque a sua exclusividade hoje na PBR, mas o locutor completo, que sabe fazer todas as provas melhor que ninguém, que sabe fazer as montarias melhor que ninguém. Não foi sempre assim. Quando na sua carreira você
se sentiu solitário? Alguma coisa aconteceu de errado na sua vida que você dependeu única, exclusivamente da fé para continuar com o pé na estrada? Eu acho que muitos momentos, Adriano. Teve momentos de eu achar que eu deveria desistir, que eu estava narrando as provas ali, às vezes chegava final de ano, você não tem muito evento, se ficava ao aperto de grana, sempre estava procurando outras atividades em paralelo aos rodeios, às provas, e às vezes que as pessoas falavam, isso não é profissão, isso é coisa de vagabundo. Não sei se eu posso falar isso, desculpe falar com esse termo. Vagabundo sim, o preguiçoso. É o preguiçoso, isso. Não, você tem que trabalhar. Homem que é homem tem que acordar às 5 horas da manhã. E às vezes eu chegava aqui cansado, viajando, às vezes no domingo, voltando para casa, chegava aqui segunda-feira e ia acordar às 10 horas da manhã. Até hoje, às vezes eu me pego acordando um pouco mais tarde pelo meu direito e falo, será que eu posso estar aqui? Né? Então, muitas vezes eu pensei, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou jogando fora? Eu não consegui fazer faculdade. Eu parei, fiz até o 3º colegial e não consegui conciliar com faculdade. Tive que parar, não fiz mais nada. Então, eu tive fase de ter medo, de achar que não estava fazendo certo. Na hora que eu decidi casar, eu falei, nossa, agora eu tenho uma família, vou ter que sustentar meu lar. Então, teve esses momentos, mas eu nunca deixei de acreditar no meu sonho e saber que Deus ia sempre me amparar. Eu tinha certeza disso, absoluta, e tenho certeza disso, que as coisas... a porta que Deus abre, ninguém fecha, né, Adriano? E, sem dúvida alguma, a fé me manteve nesses 23 anos, acreditando em mim mesmo, acima de tudo. Quando, recentemente, alguns anos atrás, campeonato estabelecido, e depois teve uma mudança radical, e muita gente ficou de rodada, né? Muita gente ficou meio que perdido, né? Sem rumo, para onde ir, o que fazer. Rafael Vilela, qual foi a sua atitude, o que você fez para continuar perseverante e esperando que o tempo viria? Eu não sei dizer exatamente o que eu estava pensando a cada momento, mas teve um momento aí que as coisas deram uma balançada, acho que é isso que você está me dizendo, quando as pessoas falaram, Rafael está lá em cima, em exibição e tal, e daqui a pouco um projeto grande cai por terra e a gente acha que tudo está perdido. E eu cheguei a quase cair. Eu fiquei a temporada 2013, parou no meio, e eu fiquei sem rodeio de setembro para frente. Desesperado, com uma equipe por trás de mim, que eu tinha uma responsabilidade grande, e eu peguei e falei assim, não, tenho certeza que as coisas, como lá atrás eu estava te falando, quando eu chegava e as pessoas achavam que eu não seria capaz de trabalhar com entretenimento e ter um sucesso na vida, eu falei, não, do mesmo jeito que lá atrás eu fui amparado aqui, não vai deixar de acontecer. E qual foi o caminho, as coisas práticas? Vamos numerar, dar nome às pedras: missa, confissão, rosário. Vamos falar agora como católico, que eu sei que você é. Que você está fazendo um monte de rodeio e não está falando as coisas que você fazia. Porque eu sei muito bem do seu estudo bíblico, do seu terço, da sua missa, porque eu sou testemunha disso. É isso que eu quero saber. Resume muita oração, Adriano. Sabe, eu junto com a Fernanda, a gente rezou muito, muitas vezes, missa diária. E hoje eu sinto que tem dia que eu não consigo, tem semana que eu não consigo ir todo dia na missa. Não consigo. Você tem criança para levar na escola cedo. Até fiquei sabendo que em Pinda agora vai ter missa. Até já posso fazer propaganda, né? Vai ter missa agora a partir do dia 12 de setembro. Não sei que dia é hoje, mas vai ter missa em Pindamonhangaba de terça a sexta ao meio-dia. Esse horário é maravilhoso. Esse horário é maravilhoso. Meio-dia vai ter missa agora lá. Mas, enfim, a oração, a comunhão diária, o terço, isso sem dúvida alguma, sabe, fez a diferença. Fez a segurança, sabe, você está munido, você está pronto para qualquer coisa que vier, tudo que pode acontecer. Eu tenho certeza absoluta que a oração, e todo dia, né? E aí vem a cada dia um desafio diferente, algo novo na sua vida, que muitas vezes você fala, a gente tem que passar uma mensagem para as pessoas. Acredite em você mesmo, porque Deus está, sabe,
é que eu digo isso? Eu nunca deixei, depois que a Fernanda me colocou no caminho, eu nunca deixei de acreditar e rezar todos os dias pelos meus objetivos. E só voltando lá atrás, eu me lembro quando você estava perguntando agora, né, sobre quando a Fernanda me mostrou a igreja, uma das vezes que ela mais me tocou foi um dia que ela foi em casa. E eu abri a porta achando que ela veio para me ver, a gente era namorado ainda. E, oi amor, tudo bem? Então, eu falei assim, cadê sua avó? Tá pronta? Ela foi buscar a minha avó para levar ela na missa, que tinha alguma coisa. Eu falei, opa, ela largou de mim, ela foi buscar a minha avó para levar na missa com ela. E aí foi onde me tocou. E daquele dia em diante foi onde até hoje eu não abandono as minhas orações. Eu sou testemunho de que o Rafael, eu não me preocupo com a missa de domingo. Quando a Flávia está junto comigo, ela procura o horário, qual é a igreja, certinho. Quando eu estou sozinho, eu sei que o Rafael vai procurar. Então, eu nunca me preocupo com o horário. E quando vai ser a missa? O Rafael todo sábado à noite, porque no evento a gente está corrido, tem reunião todo dia, reunião de manhã, meio-dia, de tarde, não é? Então, o Rafael, ele fica responsável, sim, se sente responsável em achar esse horário de missa e me passar, e passar para os outros católicos, que tem bastante, graças a Deus, dentro da PBR. E isso é uma maneira de evangelizar. Eu nem sabia que eu tinha tanta responsabilidade assim. Tem, fica sabendo agora. Não, continua me lembrando, me falando, me levando, né? Muitas vezes ele que vai. Muitas vezes não, a maioria das vezes que a gente está junto, quem dirige é ele, né? Eu já estou velhinho, ele é mais novo que eu, bem mais novo que eu, então ele tem mais. Mais ou menos, cabelo branco aqui aparecendo. Não, mas tá bonito. Tá charmoso. E o Rafael, muitas vezes eu peguei o Rafael em oração antes de começar o evento. Coisa que ele acha que ninguém está vendo, né? Mas ele é uma pessoa pública, uma pessoa que todo mundo está vendo. É o Rafael Vilela, o locutor oficial da PBR. Tem muitos fãs, muitas pessoas estão olhando. E muitas vezes nem ele se percebe que... Ou se apercebe, não sei como é que fala direito esse negócio. Que ele está evangelizando sem saber. Muitas vezes eu já peguei o Rafael com o terço na mão, rezando seu rosário, não é? Muitas vezes peguei ele se concentrando e rezando e fazendo o nome do Pai. E o Rafael evangeliza todo dia na locução dele. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, mas que ninguém olha para uma luz muito clara, que te queima a vista. Ninguém come uma comida extremamente salgada. E na PBR nós temos horário para tudo, não é? Horário para isso, para aquilo, e é tudo bem regradinho. Então o Rafael consegue aí, em 1 minuto, fazer uma oração no qual engloba e coloca todo mundo sobre o manto de Nossa Senhora, que ele acaba sempre com Nossa Senhora, como bom católico que é, né? O filho, a mãe sempre repete ao filho, e ele faz uma oração colocando todo mundo sobre as proteções divinas, não é? O Senhor Deus. A oração dele é muito sucinta, muito rápida e toca muita gente. Muitas vezes eu já vi gente chorando com aquele 1 minuto e pouco que o Rafael fala. Então, eu sou testemunha aqui que o Rafael é um homem de Deus, é um homem que vive fé em Deus e pé na estrada, porque é assim que a gente vive na estrada todos os dias, andando, viajando para cima e para baixo. Ele é meu companheiro de viagem, muitas vezes eu estou mais com ele do que com a minha própria família quando tem os eventos da PBR, um depois do outro. A gente vem para casa, troca de roupa, vê a família, no outro dia a gente já está saindo. Mas esse é um homem de Deus, é um homem que dá testemunho, um homem que fala de Deus, um homem que acima de tudo é de Deus. Elias, opa, toca mais uma música para a gente, meu querido? Vamos. Por favor. O sepulcro está vazio, pois ele ressuscitou. Que tem vida após a morte, foi o que ele mostrou. Jesus Cristo existiu, a história pode provar. E a única coisa que ele ensinou foi amar e acreditar. Fez aleijado andar, fez cego enxergar. Só que ele ensinou que você tem que acreditar.
Ele sempre perguntou o que é que você quer, e tudo é possível se você tiver fé. É isso aí, gente. O programa vai ficando por aqui. Tem muita conversa. Vamos ter que fazer o Rafael Vilela 2. Mas é isso. Tenham fé. Nunca desista do seu sonho. O programa fica por aqui. Semana que vem tem mais Canção Nova Sertaneja pra você. Obrigado, Rafael Vilela. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço. Sempre que puder, tô aqui. Anderson, Elias e Antônio. Obrigado. Continua e até semana que vem, se Deus quiser. Fez aleijado andar, fez cego enxergar. Só que ele ensinou que você tem que acreditar. Ele sempre perguntou o que é que você quer, e tudo é possível se você tiver fé. CançãoNovaPlay.com. Assine já!